Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 22 de fevereiro, hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. E o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste momento da reflexão do Evangelho, eu queria trazer aqui para vocês, eu queria ler, na verdade, um pequeno sermão de um santo da igreja, São Leão Magno, que foi Papa da igreja, sucessor de Pedro, aquele que no Evangelho hoje professa a sua fé em Cristo e recebe as chaves do reino dos céus. São Leão Magno, falando sobre esse texto de hoje, ele diz assim: Dentre todos os homens do mundo, Pedro foi o único escolhido para estar à frente de todos os povos chamados à fé. De todos os apóstolos e de todos os padres da igreja, embora no povo de Deus haja muitos sacerdotes e pastores, na verdade, Pedro é o verdadeiro guia de todos aqueles que têm Cristo como chefe supremo. Deus dignou-se conceder a este homem, caríssimos filhos, uma grande e admirável participação no seu poder. E se ele quis que os outros chefes da igreja tivessem com Pedro algo em comum, foi por intermédio do mesmo Pedro que isso lhe foi concedido. A todos os apóstolos, o Senhor pergunta qual a opinião que os homens têm a seu respeito. E a resposta de todos revela de modo unânime as hesitações da ignorância humana. Mas, quando procura saber o pensamento dos discípulos, o primeiro a reconhecer o Senhor é o primeiro na dignidade apostólica. Tendo ele dito, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe respondeu: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, és feliz, porque o meu Pai te ensinou. Olha que maravilha! És feliz porque o meu Pai te ensinou. E a opinião humana não te iludiu, mas a inspiração do céu te instruiu. Não foi um ser humano que te revelou a ti, que me revelou a ti, mas sim aquele de quem sou o Filho unigênito. Olha que profundo, olha que maravilha. Por isso eu te digo, acrescentou, como o Pai te manifestou a minha divindade, também eu te revelo a tua divindade. Tu és Pedro. Isso significa que eu sou a pedra inquebrantável, a pedra principal que de dois povos faço um só, o fundamento sobre o qual ninguém pode colocar outro. Todavia, tu também és pedra, porque és solidário com a minha força. Desse modo, o poder que me é próprio por prerrogativa pessoal te será dado pela participação comigo. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Sobre esta fortaleza construirei um templo eterno, a minha igreja, destinada a elevar-se até o céu.
deverá apoiar-se sobre a solidez da fé de Pedro. O poder do inferno não impedirá esse testemunho. Os grilhões da morte não o prenderão, porque essa palavra é palavra de vida. E assim como conduz aos céus os que a proclamam, também precipita no inferno os que a negam. Por isso foi dito a São Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Na verdade, o direito de exercer esse poder passou também para os outros apóstolos. E o dispositivo desse decreto atingiu todos os príncipes da igreja, mas não é sem razão que é confiado a um só o que é comunicado a todos. O poder é dado a Pedro de modo singular, porque a sua dignidade é superior à de todos os que governam a igreja. Então, meu povo, a igreja de Cristo ergue-se na firmeza da fé do apóstolo Pedro. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Este é um sermão, como havia dito, de São Leão Magno, Papa. Papa. E que maravilha, meu povo! Que maravilha! Eu queria repetir só um trecho que diz assim: és feliz porque o meu Pai te ensinou e a opinião humana não te iludiu. Veja, quantos que hoje caem na ilusão, como está dizendo aqui, da razão humana, né? Do pensamento humano. Pedro não. Pedro recebeu de Deus essa inspiração e essa fé. E é a partir dessa fé de Pedro que Cristo vai construir a sua igreja. A sua igreja. Jesus dá a Pedro as chaves. Chaves é sinônimo de poder, de autoridade. Cristo concede a sua autoridade a Pedro, o chefe dos apóstolos, o chefe da igreja. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Então, queridos irmãos e irmãs, nós fazemos parte dessa igreja única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa igreja, de 2000 anos, sempre resistirá aos ataques do mal. Porque, como nosso Senhor está dizendo, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja é invencível, porque tem como seu chefe e pastor supremo Cristo Jesus, a pedra principal. Pedro é pedra como participação do mistério de Cristo, da vida de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Olha que maravilha, meu povo. Então, Pedro recebe esse poder. E nós celebramos hoje a Cátedra de Pedro. O que é a cátedra? A cátedra é o lugar de onde se ensina, de onde se transmite o ensino. E Pedro é aquele que tem a missão e a autoridade para ensinar a palavra de Deus, transmitir a verdade de Deus. Olha que maravilha. E a partir da cátedra de Pedro, toda a igreja vive em comunhão com ela, com aquilo que é ensinado dela, a partir da cátedra de Pedro. Por isso que a nossa fé é una, a igreja é una. Ou seja, o que nós cremos aqui é a mesma coisa que os católicos de Roma, do Vaticano, creem. Católico do mundo inteiro tem a mesma fé, transmitida da cátedra de Pedro. Que maravilha, meu povo. Que bom é ser católico. Peçamos hoje ao Senhor que o Espírito Santo renove em nós o dom da fé. Que Ele continue inspirando, renovando, fortalecendo a sua igreja, para que da cátedra de Pedro sempre seja transmitido o alimento dos fiéis, palavra de Deus, sustentáculo da verdade. A igreja é, como diz São Paulo, o sustentáculo da verdade. Então, que a igreja continue fiel e firme no anúncio da palavra, no anúncio do Evangelho. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.